Sejam muito bem-vindos, meus amigos, né? Eu tenho essa alegria de chamá-los de amigos, ao 30 do 4. Eu sei que o nome vai causar algum tipo de estranheza no início, como causou certamente a vocês dois, né? Mas 30 do 4 é para nós uma referência. E quando nós falamos de 30 do 4, que é a data de vencimento da maior parte das operações de crédito no agronegócio brasileiro, a gente pensa sempre o que vai acontecer, né? E por isso que o nosso podcast é 30 do 4, a nova era do crédito, né? Então, sejam muito bem-vindos. Essa data, como data especial, representa esse nosso momento, né? E nós começamos aqui entendendo o que aconteceu nesse 30 do 4, né? Hoje nós estamos em 2025 e há muito esperamos os efeitos da passagem desse momento para que nós possamos aí sim definir as nossas trajetórias, né? Nós temos hoje aqui conosco dois convidados, né, que são as referências do crédito privado no Brasil. Moacir, eu vou ler, Moacir, porque o que você construiu esse tempo todo, eu não tenho ousadia de tentar falar de memória, né? Ele fundou e é sócio executivo da Ecoagro, tem mais de 45 anos de atuação no mercado financeiro, sendo 15 deles dedicados ao agronegócio, mais 20, né? Afinal de contas, 25. A Ecoagro fez 18 anos agora, né? E você ainda fez toda a estrutura do Cicobi antes disso, né? Foi o primeiro na emissão de CRAS, né? E Moacir, na verdade, ele ajudou a criar o que é a frase de hoje, a ponte entre a Faria Lima e o campo, né? Então, nós estamos aqui com um dos grandes criadores desse modelo de negócio que nós estamos tentando explorar aqui no nosso trabalho, né? E o Otaciano, por sua vez, é a nova, digamos assim, a nova aquisição que todos nós temos. Por que eu falo novo, né? Não é porque você está novo no negócio, não, mas essa sua preponderância na defesa do financiamento privado, do FIAGRO, ela é algo que a gente já defende há muito tempo, mas que agora se tornou imprescindível e eu acredito que você é uma das vozes mais audíveis, por assim dizer, desse mercado. Não? Também vou ler, né? Otaciano fundou, é cofundador da Zera AG, né, que é uma companhia nova de financiamento, é produtor rural de café do Espírito Santo, de café canéfora, né, do Conilon, do nosso Robusta, é ex-secretário de Agricultura do Espírito Santo, passagens ainda pela Suno Asset, pelo Elo Group, né? E como eu disse, é uma das vozes mais estratégicas na crítica que se faz ao modelo tradicional de crédito, subsidiado, nós vamos falar sobre isso, especialmente ao barter, né, que eu fiz algumas centenas de milhões de reais de barter e eu estou aqui até hoje arranhado com isso, mas depois a gente fala sobre isso também, e é defensor ferrenho dessas novas alternativas financeiras para o agronegócio. Seja muito bem-vindo, Otaciano. Bom, para quem não me conhece, para você que está me vendo aqui pela primeira vez, eu sou Jean Paulo Zambiasi, eu sou um empreendedor, sou um advogado de vocação por vocação, um pai de família, e que tem, nos últimos anos, tentado contribuir para a estruturação do crédito no agronegócio, e agora eu sou o host dessa nova iniciativa do 30 do 4 aqui na Galápagos Capital, que é a minha casa, é a casa que me recebeu e que me abraçou. Então, para começar, né, feitas as apresentações, muito obrigado pela sua audiência e como você sabe, nós não podemos deixar de pedir para dar o seu like, né, compartilhar esse podcast para que outras pessoas interessadas no financiamento agrícola também possam ter acesso a essa fonte. Eu falei demais, como sempre, e agora eu vou tentar passar a bola para os meus convidados, né? O que aconteceu? Né? Por que houve esse declínio, né, na força do financiamento público e quais são os próximos passos? E aí eu passo a palavra primeiro ao Moacir, uma deferência ao nosso decano, para que ele possa contribuir com as suas experiências. Moacir, o que você acha de tudo isso e como é que você acha que a gente tem que se comportar? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, tá? Nós três somos apaixonados pelo que fazemos, pelo agronegócio. Eu queria parabenizar a Galápagos pelo incentivo e pelo empreendimento que ele está fazendo com você. Eu acho muito importante isso, né? Ainda o campo é muito pouco conhecido da cidade, vamos da cidade, né? E então eu queria agradecer demais. Espero contribuir, né? Eu digo a você que o agronegócio, e eu, como falei, 25 anos, eu nasci no mercado financeiro, depois tive a oportunidade, fui convidado para participar da criação de um banco, né? Cooperativas de crédito,
eu não tinha a menor ideia que era, e o agronegócio também não. Eu imaginava, para você ter ideia, só para você saber, eu tinha uma namorada que se tornou minha esposa, eles tinham uma propriedade no interior de São Paulo, e aí eu fui convidado, quando o namoro já estava mais evoluído, eu fui convidado para conhecer a propriedade. Aí eu estou passando lá, eles produziam laranja. E tinha uma laranja grande, aquela grapefruit, né? E aí eu falei para ela, Raquel, eu posso comer a melancia no pé? Então, esse era o Moacir, né? Mas enfim, cheguei lá. Uma surpresa, eu descobri o quanto o nosso interior era judiado, porque a riqueza era produzida lá e o capital vinha para cá, né? E numa operação, através de uma cooperativa, num financiamento de café, ele não queria pagar juros, ele queria pagar o equivalente a sacas de café. Eu fui para o mercado que eu mais conhecia, que era o mercado financeiro, propriamente dito, BMF e tudo. Tomei um susto, né? E aquele susto me me iluminou, me deu uma luz. Só para me entender, e nós estamos falando de que época mais ou Eu menos? estou te falando de 1999, ano 2000. Ok. E ali eu falei, isso aqui é uma oportunidade. O banco era Brasília, voltei para São Paulo, fui trabalhar. E aí fiz uma proposta para Rio Bravo, era uma boutique muito forte. Gustavo Franco era O que foi ministro? o que foi presidente do Banco Presidente Central. do Banco Central, perdão. Isso. E aí fui conversar com eles eram especialistas em imobiliário, aquele mercado já existe, está começando a florescer, e eu mostrei o agro. E eles gostaram da ideia. E falaram para mim, tá bom, vamos montar esse fundo. O que esse fundo fazia? Eu comprava CPR com aval do Banco do Brasil. O aval do Banco do Sim, Brasil lembra? Eram CPRs que eram, o Banco do Brasil avalizava, o produtor emitia. tinha um limite de crédito. Tinha limite de crédito, o risco era o Banco do Brasil, e rendia 200% do DI. Quando eu ia ao mercado de derivativos, vendia o café na Bolsa, antiga BMF, e vendia o dólar, que era a referência. Fazia o hedge. operação. Fazia o hedge. E aquilo foi começando. Depois passei por bancos, participei da primeira emissão de uma LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. Que é a base hoje do A lei financiamento 11 pelos mil. bancos, né? Total. A primeira operação foram 15 milhões, né? E eu falava que aquele mercado atingia bi, e as pessoas iam de mim. E hoje são 500 bi. Né? É o esteio do financiamento. Há quem diga que o estoque de títulos é de 1,2 trilhão de reais. Né? Então, esse é um mercado que, né, veio nascendo. Aqui eu acho que, se me permitir, eu abro um intervalo por uma coisa que eu acho muito interessante, né? O que é política de Estado, o que é política de governo. Então, desse período que eu acompanhei, assistimos o governo Fernando Henrique, o Lula e outros, né? Cara, mas no Ministério da Agricultura não. A coisa seguiu. Independente da ideologia, a coisa seguiu. A Embrapa teve um papel também fundamental. Fantástico, né? E eu brinco, os 3 grandes ministros, e aqui o Tassiano, a gente está... eu adoro Tereza Cristina, para mim, fantástica, Roberto Rodrigues, e o falecido no ano passado, que foi o pai de todos, Alisson Paulinelli. O homem que participou da Embrapa e que deu... Tropicalizou a soja. Depois a gente tem que falar isso em algum momento sobre a tropicalização da soja. Né? Que foi descoberto pelo americano, né? Lá no sul do Brasil, né? Exato. Negócio maluco. Então, bom, enfim, aí a gente veio vindo, né? O mercado de capitais, ele começa a tomar corpo, tá? As securitizações, acho que é um assunto bastante importante. Sem dúvida. Tá? Securitizações, eu não gosto só da expressão certificado irrecebível. Os fundos de investimento, né? São os 2 veículos. Para mim, são as coisas mais importantes e vão crescer. Tem que ser através desses veículos, tá? Para que a gente cresça. Ou que criemos novos, né? Eu sinceramente, e aí eu queria até não me alongar muito para a gente poder fazer esse bate-papo. Eu acho que instrumentos de crédito, eu acho que poucos, eu não teria muito. O que me dói é que o Brasil, com a importância que veio ocupar no mundo, eu sou o principal exportador de comida para o planeta. Isso é fato e não se discute mais. Não tem como substituir a nossa. Né? Não tem. Isso não existe. No curto, médio e longo prazo, vamos dizer assim.
Eu não preciso derrubar uma árvore para dobrar minha Eu estava produção. vendo isso ontem, desculpa interromper, mas nós conseguimos aumentar de 60 a 70 milhões de hectares de produção de grãos só fazendo a conversão das áreas degradadas de pastagem que estão aí, né? E também tem essa questão de tornar a produção pecuária intensiva, que libera ainda mais área. Mas é isso mesmo. Então, a gente tem esse potencial enorme, né? E eu acho que faltam algumas coisas que a gente vai ter que trabalhar. Eu acho que essa é a bandeira que eu vou, e eu sei que Encampar. esse ano, você e todos. Ok. Seguro rural, gente. Nós temos que criar uma solução O que para se isso. gastou de dinheiro em chamado subsídio, que eu não gosto dessa expressão, porque existe no mundo inteiro, mas aqui é pejorativo, o seguro rural é fundamental. E o mercado americano, fui ler, aprender, estudar, ele só evoluiu quando os mercados futuros na Bolsa de Chicago funcionaram. E tem uma questão do seguro, depois nós vamos abordar isso, que é não só o seguro para o problema, mas o seguro, às vezes, para não plantar, para garantir as demandas adequadas de produtos, para manter, para manutenção de preço, né? Que é uma coisa que eu quero explorar. Dúvida. Nós vamos explorar. Preço mínimo, seguro rural, o mercado de futuros, né? Que é a Bolsa. Não, eu já entendi. Grande. Então, esses são os nossos grandes desafios futuros. E os presentes é fazer essa questão sobre crédito, entender o campo, mas aqui a gente vai abordar e eu... É isso aí. Muito obrigado. Viu? Não, Moacir, eu que agradeço a sua presença aqui. Vocês já viram, né? Você já viu que a presença do Moacir aqui não só engrandece, como nos torna todos alunos, né? Então vamos ter essa deferência ao nosso querido Moacir. E você, Otaciano, eu tenho acompanhado essa sua jornada nas redes sociais, sou um dos seus seguidores ali no Instagram, vejo foto no Mato Grosso do Sul, daqui a pouco vejo foto no Espírito Santo, aí vejo foto você no final de semana em evento de cavalo, de boi, eu falo assim, mas eu pensei que o Otaciano era um só, tô achando que ele clonou, tá igual a minha lavoura de café, cheia de clone. Como eu já apresentei o Otaciano, agora eu quero que ele, por favor, fale um pouquinho de si, das suas perspectivas, para a gente começar esse bate-bola aqui. Depois eu vou jogar uma pimentinha aqui, mas antes eu quero ouvir você. Legal, Jean. Obrigado pelo convite, privilégio estar aqui. Parabéns pelo trabalho. Acho que é importante difundirmos e levarmos informações fortalecendo o papel do agro. Parabéns para a Galápagos. Super prazer estar com o Moacir. Moacir é uma referência para todo mundo que está no mercado de capitais do agro, no financiamento do agro. O Moacir é a grande referência, não é uma referência, né? É a principal referência. Então, o privilégio está aqui. Acho que a gente tem visto no agro brasileiro esse financiamento, uma transformação, né? O agro brasileiro nasce, o agro moderno, na década de 70. Né? Quando a gente pega a perspectiva histórica, todos os ciclos econômicos do Brasil sempre teve o agro como protagonista, com exceção do ciclo da mineração. Né? Pau-brasil, cana-de-açúcar, café, algodão, sempre foi o agro, com exceção de um período de 100 anos, ali 80 anos, o ciclo da mineração. Quando as pessoas começam a sair da cidade, nesses eventos de industrialização do Brasil, né? No primeiro governo do Getúlio, segundo governo do Getúlio e depois no governo do Juscelino, o Brasil, na década de 70, passa a ser mais urbano do que o rural. E é nesse momento que começa a ter problema de comida no Brasil. O Brasil começa a importar alimentos e tinha uma importação líquida de alimentos e hoje, o Moacir acabou de falar, é um exportador líquido com muita folga de alimentos. Então, nesse momento, assim, aí que surge a questão da Embrapa, surge esse agro moderno brasileiro e o Sistema Nacional de Crédito Rural dava conta de financiar aquele agro. Né? O problema é que, ao longo desses últimos 50 anos, se olhar nominalmente o crédito rural, o Plano Safra, ele cresce nominalmente ano a ano. Qual é a questão? A referência. O agro cresce muito mais do que... A necessidade é outra. Então, acabou que, popularmente chama de boca de jacaré, né? Assim, o agro cresce muito, em uma velocidade superior à capacidade fiscal do governo. Né? E o grande problema é a capacidade fiscal do governo. Há muitos anos, assim, esse problema fiscal do governo causam dois impactos no financiamento do agro. Primeiro, é não conseguir atender a totalidade, que hoje... Um documento da CNA publicado há 15 dias diz que o crédito rural oficial trabalha com 30% da demanda. Esse é um documento escrito pela CNA. E o segundo problema que essa questão fiscal faz é a taxa de juros. Ou seja, taxa de juros não é maldade de investidor, não é maldade de gestora, de banco, é custo de capital. Mas qual é a referência? É a Selic alta. E o problema da Selic alta é esse problema fiscal do governo. Quer dizer, monetariamente não consegue resolver. É o risco do Brasil, né? Precificado. E esse gap, né? essa diferença entre
o que o Estado conseguiu subsidiar, financiar a agricultura com dinheiro, seja através de isenções dos instrumentos, né, como o CRA e LCA, isenção de imposto de renda, seja com dinheiro do Tesouro mesmo na equalização da dívida, você tem um espaço de 2/3 desse negócio. Eu queria aproveitar esse seu gancho para o nosso ouvinte, que não é íntimo dos nossos assuntos, né? Você que está nos ouvindo, quando a gente fala de crédito rural, o governo ele não paga o dinheiro que vai para o produtor. Ele paga uma diferença da taxa de mercado para a taxa que é a equalização. Você podia falar um pouquinho sobre, só para quem, para o nosso público, que é o investidor, que não é o cara que está diretamente ligado no agro, possa entrar nessa página? Existe basicamente 2 modelos. Um modelo que o governo coloca dinheiro do Tesouro Nacional na equalização. Então, quando o banco capta, eles fazem uma conta lá de qual a taxa média de captação, mas eu vou colocar a referência em Selic só para facilitar. O banco captou lá 14,75, empresta 10. Tem uma diferença de 4,75. E o Tesouro cobre essa diferença. Então, só para... Isso é um pedaço. Para quem não é do ramo, para a gente falar. Então é o seguinte, eu vou pegar um dinheiro emprestado a 14,75, né? Mas a taxa efetiva vai ser 10. Quem paga 4,75 é o governo. Isso. Mas ele dá o dinheiro ou ele dá benefício? Como é que funciona isso? Não, isso dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Sai o dinheiro do Tesouro, sai 20 bilhões por ano do Tesouro Nacional, do dinheiro dos nossos impostos, para equalizar essa taxa. Uma outra forma é o seguinte, o governo falou o seguinte, falou, banco, você emite LCA, por exemplo. Que é aquele título lastreado no balanço do banco, que vai captar dinheiro dos clientes do banco para entregar para o produtor. Perfeito. Ok. E lá no Manual de Crédito Agrícola, por ter, né, o banco emite uma CDB e o investidor que está nos ouvindo vai lá e compra, ele paga imposto de renda. Quando ele emite um LCA, ele não paga imposto de renda. Então, é um benefício fiscal que existe. O governo vai e diz o seguinte, banco, pelo Conselho Monetário Nacional, 50% do dinheiro que você captar com a LCA, você tem que investir no agronegócio. E os outros 50% você pode investir em outras coisas. Então, o banco consegue fazer uma taxa melhor, porque é uma fonte de financiamento barata, né? E ele pode fazer outros usos na tesouraria dele desse dinheiro. Eu acho importante a gente... Eu não quero estar te interrompendo, mas significa dizer o seguinte, bom, se eu sou um banco e emito aqui, sei lá, 100 milhões de reais de um LCA, 50 milhões de reais eu tenho que dar para o financiamento agrícola na veia. Exatamente. Mas 50 eu posso dar para o cara que vende sapato. E pode financiar cartão de crédito. Financiar cartão de crédito, a taxa é 10%. É isso. Aí eu, como banco, vamos dizer assim, você compensado nessa alavanca. Exatamente. Okay. E é isso que diz. Só não pode esquecer que o lastro de uma LCA, obrigatoriamente, tem que ser uma operação ligada ao agronegócio. Sim. No nascimento, na forma ou primária. seja, o lastro que nós estamos falando são são operações de financiamento. De financiamento focadas no agro. Isso é aquela... retorna com ele. É aí que entra aquele caso famoso, por exemplo, do Burger King, que Burger King emitiu LCA para poder vender... Era CRA. O CRA para poder vender sanduíche? E fui eu que emiti. Fui eu, mas é importante. Não, né? mas a gente pode depois... porque eu acho legal a pessoa... E no financiar, financiava o agro mesmo. Financiava o agro. Tem o boi, né? Tem o boi, tem o trigo, tem todos os produtos que depois viram um sanduíche, por exemplo. Não, é verdade. E na primeira, quando a gente foi emitir, teve que passar pelo processo lá da audiência na CVM. E aí foi entendido e que bom, eles regulamentaram. A gente tem lá as regras estabelecidas, né? E esse mercado veio evoluindo. Agora teve na última resolução um aperto maior para ficar bem focado no agro, mas a operação da Burger King fomos nós que fizemos a primeira. Está vendo por que ele está aqui hoje? Mas, sim, concluindo. Então, esse crédito oficial, né, que é conhecido como crédito oficial, ele que já foi 100% próximo disso lá na década de 70, começa a dar sinais de esgotamento na década de 80. Assim, qual a evidência do sinal de esgotamento? É o surgimento, para mim, das operações de barter. Com soja verde, começa a falar, olha, tem outras formas aqui de financiar. Né? Falar nisso, você é um crítico ferrenho do barter. Assim, a questão não é... Assim, eu acho que ele cumpre um papel importante no Brasil. Se não fosse o barter, a gente estaria numa crise muito mais severa. Né? Acho que o barter entrou ocupando
o início dessa boca do jacaré, que é a diferença do crescimento do crédito oficial para a demanda do produtor rural. Então, acho que ele cumpriu um papel. E ele tem uma grande vantagem, ele é muito fácil de comunicar. O produtor entende o barter. Fala assim, olha, eu te entrego tudo que você precisa para produzir soja, daqui a 150 dias você me entrega 40 sacas de soja. Ele é muito simples de comunicar. Mas não existe, a minha questão com o barter, assim, é que não existe barter em mercados de capitais desenvolvidos, onde tem mercado de capitais desenvolvidos. Assim, tem um site de uma grande multinacional que eu tenho respeito, ela diz o seguinte, o barter deu tão certo no Brasil que foi exportado para a Argentina e para a Ucrânia. Assim, eu não conheço instrumento financeiro bem sucedido exportado para a Argentina e para a Ucrânia. Na verdade, você sabe que isso é um reflexo de lei, né? Porque os ucranianos vieram aqui e copiaram o nosso modelo de CPR. Como ele copiou o nosso modelo de CPR, e aí para quem nos vê e não conhece o termo CPR, CPR significa Cédula de Produto Rural, que é um instrumento de crédito no qual o produtor assume o compromisso de entregar uma quantidade de produto. Eu digo que é um cheque com uma legislação diferente. É um título, o cara no final tem que pagar. Mas o que acontece? Eu acho aí, eu não quero ficar interferindo aqui, porque os entrevistados têm que falar, mas eu acho assim, que nós é que estragamos a CPR, quando nós colocamos uma cláusula de liquidação financeira. Porque se a CPR fosse um título eminentemente físico, ela não teria sofrido tanta deturpação. É que o mercado financeiro não ia atuar. É isso. Indo para o que ele falou, que é muito bacana, e a história é bonita, né? Por exemplo, os anos 80, então chegaram aqui as tradings, né? Que vieram com o mercado. O papel delas é comprar produto. Tomaram 2 sustos. Primeiro, o grande problema nosso de armazenagem. A gente já tinha déficit de armazenagem naquela época. Então, os produtores, eles produziam, mas não tinham onde estocar. Então, estocavam com as tradings. Não esquece que na década de 80, a gente fez a moratória, onde os FUNARO, teve os planos econômicos, começo daqueles planos, aquela loucura. Inflação absurda e o hedge era natural, porque você estava com um produto que era commodity. E não tinha dinheiro para financiar e não tinha recursos externos. Então, eu brinco que nasceram 4 grandes bancos. O ABCD, como diz a indústria automobilística, Santo André, São Bernardo, São Caetano. ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus. Eu sei. E aí esses caras chegaram, captando dinheiro no exterior, vida normal, o Brasil estrangulado. E nessa época eu trabalhava no mercado financeiro, eu trabalhava em mesa de operação. Eu ficava girando dinheiro dia e noite, noite e dia. Tinha o overnight. E ninguém gostava. O overnight. Era feriado em São Paulo ou no Rio, a gente pegava um avião, né, a famosa ponte aérea, e levava um cheque ADM para aplicar na outra cidade. Para não perder a aplicação. Então, a taxa de juros era explosiva, né? Chegou a 80% no mês, né? Chegou a mais, né? Então, aconteceu esse movimento. E eles chegaram e começaram a emprestar. Captavam em dólar barato, dinheiro aqui explodindo, emprestavam para o produtor. Em contrapartida, o produtor jogava toda a produção dele dentro dos armazéns. E aí que se ganhava dinheiro, né? Especulando com o grão ardido, custo disso, custo daquilo, penduricalhos. Os descontos, e né? eles explodiram, eles cresceram, eles viraram esses caras que viraram. Ô, Jean, você não tem barter em outro setor da economia brasileira. Não, é um escambo, né? É escambo. Você não tem barter. Eu não chego com essa xícara e saio com um sapato. Eu venho aqui na Galápagos. Vamos lá, eu sou um investidor, venho aqui na Wealth da Galápagos. Final do mês, ao invés de pagar minha taxa de gestão, eu falo assim, estou entregando 10 sacas de café aqui. Isso não existe. Assim, e não existe essa operação em lugares com mercado de capitais desenvolvido. Estados Unidos, Europa. Assim, é um problema para o Brasil? Não. Acho que foi um produto importante, continua sendo importante. Por quê? Porque os bancos não entravam no agro. Essa entrada, que é um sucesso de BBA, Santander, Bradesco, é super recente do ponto de vista histórico. Me permitam fazer uma pergunta. Esse ponto ele é muito inteligente e muito interessante. Porque você sabe que, inclusive eu falo isso no livro, né? Depois a gente vai falar do livro, os fracassos, na minha opinião, são o prelúdio das vitórias, né? Então, assim, toda vitória é preenchida de fracassos em algum momento. E esse ponto fundamental, que é da liquidação física da operação financeira, sempre foi
digamos assim, o meu estandarte. É verdade. Eu queria era isso, eu sempre quis isso. Eu quero liquidar fisicamente. Como? Vamos ver isso aí depois. Mas porque eu achava que dava mais segurança. O olhar de um advogado. Como é que eu torno isso factível? E aí vem uma pergunta que talvez mude um pouco o fulcro da nossa conversa, mas é fundamental. Isso não é um reflexo da falta de um judiciário efetivo? Ou melhor, isso não é um reflexo de nós não termos ferramentas adequadas de acompanhamento desse grão, de individualização desse produtor? Não é uma insegurança jurídica generalizada que fez nascer esse, digamos assim, esse monstro, né, na visão de uns, ou esse salvador na visão de outros, que é o barter? Olha, eu acho que a disfuncionalidade do Brasil, essa confusão, a falta de segurança jurídica é um elemento. Mas eu acho que tem outros elementos. Assim. Eu acho que foram havendo evoluções da cédula. Né? Eu acho que a última Lei do Agro 1, Lei do Agro 2, ela deu uma robustez, se é só olhar os dados de emissão de CPR pós-Lei do Agro 1 e 2. Assim, eu participei com o Ângelo Mazilho, né? Ele fez um grupo, eu participei do grupo de discussão. Tem uma evolução, mas para ter tido evolução, teve aprendizado antes, né? Sem dúvida. Errou aqui, ajeitou, tinha uma brecha ali. Como acho que vai ter evolução? Daqui a pouco a gente vai ter uma Lei do Agro 3, sabe assim, do ponto de vista histórico, de por que eu resolvo aqui, que eu melhoro. Então, assim, essa operação é fruto do Brasil. Assim, é o Brasil. Mas não é porque o Brasil é assim que a gente... Pô, beleza, o mercado financeiro ficava longe. Com a evolução dos instrumentos, olha, o CRA tem 20 anos. Tem 20 anos, foi o ministro Roberto Rodrigues. Foi. Não é isso? Foi em 2000. Vão ser protagonista Foi disso lá. 11.076 foi em 2004. O primeiro CRA foi emitido em 2010. O primeiro CRA emitido em 2010. Então, 15 anos da emissão do primeiro título. Eu fui infectado por esse vírus, né? Mais ou menos nessa época aí, foi quando eu entrei e tentei criar soluções. Né? Inclusive eu conto no Enfrentando King Kong de um arresto de 15 mil toneladas de soja que eu fiz no interior do Maranhão. E por que eu falo isso? Porque quando você tem barter, você tem uma transferência de propriedade do grão. E isso, juridicamente falando, trouxe uma série de implicações técnicas na perfectibilização do título, ou seja, transformar aquele título em realidade. Você já diz você já traz um contraponto. Você fala, não, Jean, não é isso. É uma prática de brasilidade. Né? Foi um discurso que entrou melhor na mente do produtor para ele saber assim, me custa tanto de produto. Isso não é um banco entrando. Então, a ABCD cumpriu um papel que importante. Dos bancos, na época, que era aquele financiamento com contrato de soja verde. Sim. Que nasceu ali. Nasce ali. Será que eles não estavam procurando só margem líquida na hora de vender o insumo, não? Eles não sabiam que tinha. É que nem eu brinco. Quando eu olhei para o agro, eu dei um tiro no bumbum do elefante e acertei o buraquinho do mosquito, sabe? Esse mercado só cresceu. Eles também não tinham essa ideia. Não, né? Não, mas souberam aproveitar bem a ideia e, como você bem falou, o sistema financeiro brasileiro não estava em condições de financiar o agronegócio, porque tinha que financiar o governo. O governo precisava, a poupança era toda tomada pelo governo. Eu trouxe alguns dados aqui, veja só. O estoque de LCAs hoje é de 540 bilhões de reais, números de fevereiro. Né? O estoque de títulos é de 1,25 trilhão de reais. Né? Esse é o estoque de hoje. E aqui tem um outro que é os fiagros enfrentam uma queda no rendimento médio. Eu sei que você fala que quem morreu pelo barulho da bala, né, que vendeu os fiagros lá atrás, mas sim, o rendimento médio ainda não atingiu as suas expectativas. Né? E nesse cenário, né, em que o crédito oficial se mostra mais e mais fragilizado. E essas demandas se mostram mais e mais altas. Né? Isso acaba nos levando à necessidade de inovar. Né? Aí eu pergunto a você, Moacir, nessa necessidade de criar, porque nós temos um mundo novo. Com a sua experiência, qual foi assim a vivência mais criativa, mais esquisita que você viveu? Você acha que ela, de alguma forma, traz algum elemento para a gente usar agora? Você tem aí uma bolinha, uma varinha de condão que você fala, não, eu acho que é por aqui que a gente tem que ir? Você tem essa visão aí, não? Não, Ou então compartilha pelo menos um caso desses ex-tapafúrdios aí pra gente. É difícil, é muito difícil. Eu falo que o pioneirismo, ele deu um aprendizado muito grande. Eu gosto de um exemplo, então, para a gente falar. Nos anos 2013, 2014,
a Eco tem como cultura atuar exclusivamente no agro. E foi um grande desafio e a gente cumpriu. Então, é 24 horas por dia trabalhando o mundo do agronegócio. E a gente viu uma oportunidade muito interessante, que era financiar produtores rurais, principalmente no Centro-Oeste. Mato Grosso, Bahia. Né? Por quê? Eram áreas grandes, onde eles podiam expandir produção, eles tinham todas as licenças aprovadas, mas não tinha financiamento. Porque para você abrir uma área e plantar, você precisa de dinheiro de longo prazo. E o dinheiro era olhado só como custeio. Sim. Então, como que você investe? Porque a nossa terra é pobre, né? O Cerrado é pobre, ele demanda muito calcário, muito produto, né? O que eu tenho de maravilhoso e ninguém vai chegar nunca em nós é a água e o sol, e a luz. Né? A luz é a fotossíntese, né? Sem ela no agronegócio. Não existe o agronegócio, né? Então, vamos financiar esse pessoal, 5 anos, tá certo? É uma condição de com amortização parcial. Ele pagando a partir do 2º ano, que no primeiro ano era uma injeção de capital muito grande na terra, com uma produtividade muito pequena. Né? Então, também ali, os bancos ainda não faziam, e eu aprendi isso no mercado do imobiliário. A alienação fiduciária era um instrumento forte, era mais forte que a hipoteca. Né? Bom, fomos fizemos uma série de operações, e aí chegou a crise de 15, 16. Na verdade, não é crise, eu não gosto dessa expressão, porque o agro é muito resiliente. Teve um ciclo onde você teve um problema climático, um problema de preço, né? E ali eu descobri o que eu não sabia. Né? Esses produtores, eles não conseguiriam pagar todas as suas dívidas. Por quê? Vamos olhar, vamos analisar. Eles trabalham alavancado. Grande produtor, Tassiano, ele toma dinheiro, ele compra terra, ele arrenda a terra, ele ganha dinheiro no campo, na produção, ele sabe fazer, ele não vem para o mercado financeiro. Ele compra mais terra e arrenda mais terra. E ele acha que a soja não cai de preço. Né? Então, existe uma especulação, talvez por falta de cultura, o problema de gestão, enfim. E não é... Mas ele continua ilíquido, né? É total. Então, ele trabalha muito bem a terra. Quando ele tem uma crise, seja de clima, de preço, de alguma coisa, a liquidez ele não manteve. consegue pagar todo mundo. E aí, eu fui estudar. Quem que ele vai pagar primeiro? Ali, eu tive a oportunidade de conhecer. Ele paga quem fornece o insumo para ele plantar para o ano seguinte. Se esse cara, ele paga, ele não é louco. Senão ele está fora do jogo. Né? Em contrapartida... Então, você acha que o barter nasceu aí? Pode ser. Uma forma de estar na frente da fila para receber a conta. É aí que acontece. Quem recebe primeiro é quem fornece insumos. Mas isso que eu gosto da tese da distribuição de insumos. Me permita usar esse exemplo seu, que é fantástico, maravilhoso, que mostra a formação. Mas aí eu devolvo você, que é digamos assim, um crítico. A palavra crítico, às vezes, é interpretada como uma coisa ruim. Eu não acho. É bom porque é da crítica que constrói. Né? Porque... nós estamos falando do 30 do 4, né? Esse é o nosso lema. Né? Agora chegou o 30 do 4, na tese do Moacir, na experiência que ele adquiriu, é hora de pagar as contas. Chegou o 30 do 4, vendi tudo. Eu vou pagar primeiro quem? O banco? Ou eu vou pagar primeiro quem me fornece o insumo? Será que o barter não nasceu dessa necessidade? Não foi aí que nasceu, por exemplo, o modelo de negócio da própria AgroGalaxy ou da própria Lavoro, nas consolidações? Porque era uma forma de... Porque durante muito tempo, o lucro dessas companhias não veio do diretor de operações, veio do diretor financeiro. O lucro da companhia está no diretor financeiro e não no core business, o que para mim não faz sentido nenhum. Mas enfim. Essa ótima história que o Moacir traz, para mim, é consequência. Ele nasce da necessidade de capital, de financiamento do agro. Havia uma falta de financiamento, o agro crescia mais do que o crédito rural, como acontece desde a década de 80, há 40 anos. As trades começaram a conseguir colocar de pé essa operação. Então, assim, você cumpriu e cumpre um papel super importante. Qual que é a minha questão? Tem muitos juros embutidos. E o produtor não consegue calcular esses juros embutidos que está aqui, né, nas operações. E isso fez com que o crédito rural oficial e o barter fez com que atrasasse a entrada do sistema financeiro no financiamento do agro. Tanto o banco, que entrou
há 10, 12 anos, né? Tirando o Banco do Brasil, lá, mas os grandes bancos do Brasil, né? Entraram recentemente. E, por último, agora o mercado de capitais. É só olhar, o CRA é um sucesso. O Moacir é protagonista no CRA. Gente, mas nós só temos um estoque de 170 bi em CRA. Perto do que... Quantas emissões? 200 emissões. É muito pouco. Assim, tem o copo meio cheio que já fez, tem 200 mil, copo vazio, considerando que tem muita aqui o coisa Shadow pra crescer. Bank, que ainda é outro mundo. Mas eu devolvo, porque eu acho que nós chegamos a um ponto aqui que talvez seja o grande ponto desse nosso diálogo de hoje. Você está me dizendo o seguinte, olha, o problema é que o mercado financeiro não conseguiu entrar, porque o Brasil não tem maturidade, e por isso nós não temos emissões necessárias para poder fechar a boca do jacaré. Mas o Moacir está dizendo o seguinte, olha, não, na verdade, o produtor, quando tem acesso à liquidez, ele vai aumentar a sua escala, o seu endividamento, aumentando o tamanho de área para aumentar o tamanho de produtividade. O que o deixa muito suscetível a momentos de baixa produtividade ou momentos de baixa de preço, em que ele, por falta de liquidez, fica muito exposto, que é o que gera o risco do 30/4. Então, eu queria agora convidar vocês a uma reflexão. E talvez essa reflexão seja inútil da minha parte. Mas será que nós não estamos falando que o que falta, na verdade, não é o mercado financeiro entrar, mas é nós sabermos um modelo adequado para fazer com que o produtor não utilize o capital que era da produção agrícola como alavancagem indevida no aumento de produtividade? Porque uma coisa é aumentar a produtividade através de tecnologia. Outra coisa é aumentar a produtividade com o aumento da alavanca financeira com a quantidade de área que você tem em produção. Porque eu posso ter 10 mil sacos de soja, por exemplo, em, sei lá, 200 hectares, que é 50, né? Vamos colocar aqui 50 sacos de produtividade. Mas eu posso ter 10 mil sacos em 400 hectares, que vai para 25. Só que o meu custo é muito maior, a minha alavanca é muito maior, o meu prejuízo é muito maior. Então eu me pergunto isso, não houve uma perda dessa referência? Por isso o barter seria essa solução? O que vocês acham? Difícil. Difícil. Não sei te responder, efetivamente não. Sei que a gente tem alguns problemas, eu queria dividir com o Tassiano aqui, né? E finalizando aquilo que a gente começou a falar, então esse produtor ele pagava... O que eu tinha o conforto? Alienação fiduciária. Eu vou fazer a execução. Não tem nem execução, né? Aí você começa a tomar sustos, né? Como o famoso custo Brasil, é o que você acabou de falar. Recuperação judicial. Você acaba recebendo. Se tiver bem, se for uma estrutura robusta, você acaba recebendo. Sem dúvida. Na Ecoagro eu não conheço a palavra haircut. Tá? Isso é um motivo grande de satisfação. Muito trabalho. Não tenho a menor dúvida. Mas eu não conheço essa expressão. Para quem não sabe e está nos ouvindo, haircut significa dar um desconto no tamanho da dívida para poder sair do problema da inadimplência, reconhecendo um prejuízo nesse tamanho da diferença que você fez. Agora, tem uma questão temporal. Às vezes demora muito mais do que você imagina, porque existe a primeira instância, e aí não vamos entrar nesses aspectos jurídicos, mas que eles são doloridos. Eles atrapalham muito. Muitos dos cabelos brancos que você está vendo aqui, aliás, se não todos, vêm justamente disso. É um problema. A gente um dia conversando, você sabe que eu conheci, a gente foi para uma reunião no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E aí descemos no aeroporto, a van nos pegou, Exatamente. E aí teve um acidente, ficamos 5 horas conversando na beira da estrada. Que para mim foi uma alegria, porque eu fumo, então foi uma maravilha. Mas ficamos conversando esses problemas que a gente vinha enfrentando, né? Meu ponto, assim, Jean, a agricultura não quebra. Perfeito. O agricultor Quem quebra é o agricultor. Isso. E qual o agricultor que quebra? É o agricultor que dá o prazo maior que a perna. Que você está chamando de alavancagem. É o produtor que compra na época que está o vento nas costas, como está agora do café, é o cara que está comprando terra a prazo agora. Assim, esse cara vai ter problemas. O cara que deu o passo maior que a perna, porque commodity é cíclico. Né? Perfeito. Minério, petróleo, soja, café. Não, animal. Isso inverte. Então, e a lógica
do financiamento, assim, e a lógica das garantias serve para qualquer operação. Assim, a alienação fiduciária serve para fundo, serve para CRA, serve para revendas. Assim, o arcabouço jurídico serve para qualquer um. O que atrasou a entrada, assim, e o mercado de capitais, porque não consegue compreender o agro. E aí que eu trago trazer um outro elemento que eu falo muito. Nós temos um problema cultural nos bancos e nas gestoras do Brasil. Por que esse problema cultural? O Brasil, quem está tomando as decisões hoje nos bancos e nas gestoras, já nasceu nas cidades. E é fruto do imaginário coletivo, implantado no meados do século passado, de que o agro brasileiro é o Jeca Tatu, é o Mazzaropi, é esse bicho atrasado. Vou trazer um elemento para você cultural. O Barretão, que nasceu 15 anos antes do Rock in Rio, leva 900 mil pessoas. O Rock in Rio leva 700 mil pessoas. Sabe quantos patrocinadores tem em Barretos? 5 vezes menos do que o Rock in Rio. Assim, por quê? A geração de tomadores de decisão, dos CMOs das empresas, nasceu da cidade, entende isso? Assim, e zero problema. Mas o Brasil não é o Brasil do Jeca, do Mazzaropi. O Brasil, o agro brasileiro é o agro de Barretos. Não, nós que conhecemos o Brasil, na ponta da botina, o que nós somos capazes de ver em pessoas, e aliás é isso, o agronegócio são pessoas, né? Mais do que qualquer outra coisa, né? A mente do produtor, a resiliência, a perseverança, né? O trabalho de sol a sol. E realmente nós aqui na Faria Lima, ou aqui, né, em São Paulo, ou nos centros de decisão, nós não temos muita realidade, conhecimento dessa realidade. E as pessoas que têm, que é você, que é o Moacir, talvez um pouco eu, também andei um pouquinho por aí, né? Nós vivenciamos essa realidade dessas pessoas e aí daí nasce talvez essa insatisfação plena de não termos uma solução para poder atender a todos os desafios, né? E aí, para caminhar para o encerramento, porque se deixar... Mas, só pegando o gancho do que ele falou, o Brasil é marketing negativo. Isso. A gente vende, é isso que a gente está falando, que tem trabalho escravo. Nas escolas, eu me assusto, os quando livros na verdade de são exceção, né? Lógico que são exceção. Então, os livros de informação, essa história, essa guerra do meio ambiente, isso é coisa de ONG, gente. Isso é detrator. Cara, eu tenho um país extremamente rico, um produtor extremamente responsável. Trabalhador. Eu tenho trabalhador, é sol a sol. Eu tenho o principal, na minha opinião, né? Cara, o plano, como vamos falar, Código Florestal. O Código Florestal mais rigoroso, sabe? Para tudo funcionar. Mas eu, Brasil, me vendo mal lá fora. Esse é o grande problema. Esse é uma doença. Eu ia perguntar... Mas a gente tem essa doença, né? Eu ia perguntar justamente isso. No livro, né, eu não falei do livro até agora, nós escrevemos esse livro, viu, Moacir? Você vai ganhar um, eu espero que você leia, porque eu quero receber críticas. Viu? O livro Enfrentando o King Kong nos traz essa perspectiva. De que nós estamos enfrentando realmente um grande monstro, que é esse monstro, às vezes, imaginário, de que nós somos menores do que somos, que nós não temos a capacidade de enfrentar esse monstro, né? E aí, para finalizar esse papo maravilhoso, que se dependesse de mim, eu ficaria aqui horas e horas e horas, eu trago essa última pergunta, essa última reflexão. Para você, Moacir, para você, Otaciano, como que nós podemos olhar para frente, né, o que nós podemos esperar e o que nós deveríamos fazer para poder enfrentar os nossos próprios King Kongs e enfrentar esse grande desafio, esse grande monstro que vai ser a mudança completa, na minha opinião, o início de uma nova era, por isso que o 30 do 4 chama a nova era do crédito agrícola, e por isso que a gente convida cada um de vocês, a você que está nos vendo, a contribuir depois nas redes sociais com perguntas e tal, como enfrentar e qual é esse King Kong que nós precisamos identificar e aprender a enfrentar. Eu acho que tem dever de casa para todo mundo. Acho que não tem procurar culpado. Acho que tem dever de casa para o produtor. Assim, não dá para misturar dinheiro de fazenda com dinheiro de casa, porque isso é régua baixa de governança. Assim, todo mundo faz, não dá mais. Não dá para comprar carro para o filho estudar na capital usando inscrição de produtor só para pagar menos imposto.
Assim. Então, você precisa subir a régua de governança, né? A gente fica falando de governança, o produtor fala assim, vou contratar uma auditoria, Big Four. Eu falo, não, se você não misturar dia da fazenda com o da sua casa, assim, você está dando um passo gigante. Então, tem dever de casa. Tem dever de casa, assim, quem melhor cumpre o papel para mim desses pilares é o Congresso Nacional, que a gente, em geral, joga pedra. Assim, o papel que a Frente Parlamentar do Agro é espetacular. O Arnaldo Jardim faz um trabalho maravilhoso. O AFPA é um sucesso. E tem dever de casa para Dita Faria Lima. Assim, quando a gente começou, as pessoas começaram a falar que o agro ia acabar, o fim do mundo tinha chegado, que o agro ia acabar, quantos gestores de fundo foram meter a cara defendendo o setor? Muito raríssimo. Quantos diretores de banco, gerentes de banco foram defender o setor? Agora, recentemente, a gente viu o Banco do Brasil soltando, colocando a culpa no agro pelo último trimestre, sendo que a inadimplência do agro no balanço do próprio Banco do Brasil publicado é abaixo da carteira do Banco do Brasil. Mas na hora de bater, não foi o atraso dele de seguir a norma do Conselho Monetário, foi o agronegócio, porque é fácil. Assim. Então, a gente é muito pouco vocal na defesa. Quando começa a falar em RJ, assim, eu lembro uma discussão que eu tive com um grande executivo aqui no Brasil, eu falo assim, a RJ do agro cresce 200%. Eu falei, muda a interpretação. RJ do agro significa 0,00074% dos produtores. Não coloca. É a mesma informação. Não tem que dar informação errada. É a mesma informação. Mas por que eu vou falar que cresceu 200%? Assim, ninguém falou que não podia ter RJ de pessoa física. Ninguém conta a história. Aí cresceu. Assim, então, e é irrelevante a quantidade de RJ. E nós estamos finalizando esse pior ciclo do agro, que vai melhorar e depois vai piorar de novo. Assim, e a gente precisa ser vocal, assim, os gestores precisam em defesa do setor. Mas é muito difícil, por quê? Eu finalizo, Jean. Porque é uma competência que tá super informação, o Moacir tem ela. Assim, é você saber fazer 3 coisas. Precisa saber modelar, conceito de matemática, de estatística, de entender. Você tem uma competência agronômica, que é outro bicho. É outro bicho. E você ter competência de comunicação. Então, o que eu acho? Assim, a gente está formando cada vez mais uma geração de executivos de banco, de gestores de assets no Brasil, que consigam jogar com essas 3 alavancas. E essas 3 alavancas são fundamentais, sabe? Você fazer essas coisas. Não basta falar assim, eu sei fazer a melhor modelagem do mundo. Tá bom, você tem um fundo listado. Tem que adequar ela. O fundo listado está com 30% de deságio no varejo. O que você fez? Não fiz não, porque um dia volta. Pô, não dá, entendeu? Tem que fazer a defesa do setor. Eu acho que está todo mundo junto aprendendo a fazer isso. Que maravilhoso, maravilhoso. Você, Moacir, contribui. Porque toda vez que eu olho para o Moacir, eu vou esperar 2 coisas. Primeiro, um sorriso franco, que ele sempre nos dá antes de falar qualquer coisa. Segundo, ele vai falar alguma coisa benéfica. Nunca vi o Moacir falar nada que não seja benéfico. O olhar dele é sempre benéfico. Me diga como é que a gente pode olhar de forma benéfica para esse nosso desafio e como é que a gente pode enfrentar esse King Kong aí de igual para igual. Bom, e repetindo o que o Tassiano falou, a gente tem todos os instrumentos disponíveis. O marketing negativo a gente precisa melhorar, tá certo? Isso é fundamental a gente criar. E a gente não pode esquecer que o agro é diferente de todas as outras indústrias. A indústria automotiva, ela fecha a porta quando tem excesso de estoque, apaga as luzes, férias coletiva, e daqui 4 meses começamos tudo de novo. O agro não tem. O agro tem ciclo para plantar, ciclo para colher. Deve estar escrito, não tem que ter escrito no seu livro. Né? Então, eu escrevi aqui, eu escrevi o seguinte, mais do que um relato, o livro é uma vida, ele está falando do livro, né? O agronegócio não é uma avenida para quem busca apenas lucro. É uma selva e nela até o King Kong responde aos ciclos da terra. Então, sim, nós não podemos desrespeitar o ciclo da terra no agronegócio. Então, eu acredito que melhoria sim. Gosto muito dessa luta pelo seguro rural. Isso acho que vai ser fundamental. Uma mudança no jogo. E seguro rural significa não necessariamente se o clima o clima está adverso, cara, se paga para aquele produtor não plantar, mas para ele se manter. Né? Isso é fundamental. A gente tem regula o estoque, né? Regula preço, regula tudo. Regula estoque.
Infraestrutura. Nossos portos, nossas estradas, Armazéns. nossos armazéns. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai ter que investir e é dinheiro de investimento de longo prazo. Né? Melhorar o conhecimento do capital. Eu acho que o mercado de capitais é a fonte de país desenvolvido. Eu quero levar o dinheiro do investidor para o campo, tá? Garantindo renda e riqueza. Tá? Os FIAGROS, para mim, é mágico. Um investidor que tem 5 mil reais, 2 mil reais, para ele é uma fortuna, ele tem a mesma rentabilidade do investidor de 10 milhões. Então, esse foi o início. Quantas mil pessoas atuando nesse mercado, ajudando a gente crescer e progredir. Capilarizar, né? Capilarizar. Eu chamo de democratização do investimento. Então, eu sou um otimista por natureza, um apaixonado pelo que aprendi a fazer e gosto, que é o agronegócio brasileiro. Não por outra razão, a cadeira número 1 aqui no 30 do 4 é a sua, viu? Vou lhe trazer mais vezes aqui, não tenha dúvida. O Otaciano também, eu vou dividir a cadeira em dois, a 01 e a 01.1, tá certo? E aqui eu queria agradecer a vocês dois, né, por toparem esse debate, por trazer essa experiência, essa vivência e, sobretudo, esse otimismo, né? Nós não podemos parar, né, ante o primeiro fracasso, ante a primeira dificuldade, ante a primeira preocupação. É justamente nesse momento que nós precisamos de comandantes experientes no manche, né, do navio, porque tem tempestade? Ok. Qual que é a primeira conduta do comandante? Aponta a proa para a tempestade. Tempestade se enfrenta de frente, não se foge dela, não se busca caminhos alternativos. Temos que enfrentar esse discurso, temos que enfrentar esse fim do crédito oficial, essa necessidade de amadurecimento do mercado de capitais, essa necessidade de instruir o investidor, e é isso que a Galápagos busca, que hoje com o 30 do 4, levar para o seu investidor, levar para o seu ecossistema informações sólidas, para que eles possam pegar essa confiança, esse conhecimento natural do mercado de capitais, tá certo? Então, eu queria agradecer a você que nos beneficiou com o seu tempo, com a sua atenção, pedir para que você contribua mandando esse link, né, dando o seu like, enfim, nas redes sociais, fazendo com que a gente consiga levar essa voz aos ouvidos adequados. Você pode nos seguir aqui no @GalápagosCapital, né? Se você quiser deixar também sua rede social, Otaciano, a sua é... @Octaciano, Octaciano, e @zera.ag. E você lá na Ecoagro também tem a sua página lá? Ecoagro temos lá, acho que é www.ecoagro.agrbr. E nas redes sociais tem um @Ecoagro lá? Tem, mas eu sou dinossauro. Mas a minha equipe, eu vou assistir isso aqui. Mas dá um Google. Não, nós o vamos Ecoagro, você acha o Instagram, lá na hora. Nós estamos mais modernos. Nós vamos colocar na bio aqui da publicação do podcast o endereço de todo mundo. E eu gostaria, antes de qualquer coisa, agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus pela oportunidade de estar aqui com pessoas maravilhosas. E espero que esse seja o primeiro de muitos. Muito obrigado a todos e vamos todos enfrentar os nossos King Kongs, né? Afinal de contas, estamos aqui para isso. Beijo a todos. Muito obrigado. Gente, obrigado.